Se eu fosse dizer quais são aquelas coisas, os princípios, as regras chaves que fizeram a minha vida ter sucesso, ter resultado até aqui, quais seriam esses princípios? Essa foi uma pergunta que uma pessoa me fez durante uma live que eu estava fazendo, e eu fiquei pensando sobre isso, refleti bastante, e eu elenquei aqui 10 coisas que são regras que eu tenho, princípios que mudaram a minha vida para sempre e me permitem ter resultados. E garanto que a regra 4 pode ser um diferencial aí na tua vida. Então acompanhe esse vídeo até o final. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que é um pensador aqui do canal. Lembrando que pensadores são aqueles caras que me seguem, mas pensando, não são seguidores natos. E se você quer ser um pensador, faz o seguinte, ó, pausa o vídeo, vem aqui embaixo e clica no botão para você assinar, porque aí você me ajuda, o botão é de graça e toda vez que sair um vídeo novo com algum conteúdo você fica sabendo em primeira mão. Eu tava na live e aí uma pessoa me fez uma pergunta. Christian, se você fosse dizer as 3 coisas que te permitiram ter resultados na vida, que mudaram a sua vida para sempre, quais seriam? E aí eu fiquei com isso na cabeça e perguntei para alguns sócios meus, perguntei para alguns amigos, falei assim, cara, se você fosse dizer 1, 2, 3 coisas que você vê em mim, que são coisas que você fala, poxa, isso aqui é uma coisa bacana que eu admiro, ou que te faz ter resultados, ou que me fez ser teu sócio, quais seriam? Eu fiquei colhendo essas opiniões dos meus sócios e amigos e também, obviamente, fui fazer uma reflexão. E aí eu elenquei para vocês aqui, escrevi 10 coisas, quais são os 10 princípios que eu falo, putz, isso aqui realmente são coisas que eu faço na minha vida constantemente e que mudaram meu resultado para sempre. Ou que talvez se transformaram regras da minha conduta empresarial, da minha conduta pessoal. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, a primeira regra, o primeiro princípio que eu tenho na minha vida é o princípio da leitura. Quem me segue há mais tempo sabe que eu sou um cara que eu tenho um vício por leitura, eu leio demais, eu leio muito, às vezes até mais do que eu deveria, mas eu sempre penso o seguinte, se eu tô sem ideia para alguma coisa, eu vou ler, porque ler me abastece de ideias. E se eu tô com muita ideia, eu vou escrever aquilo que eu já li. Por quê? Porque isso ajuda a eliminar aqueles pensamentos, assim, sabe, diversos, e me ajuda a focar. A leitura me ajudou a criar negócios, a leitura me ajudou a ter novos insights, a ter novas perspectivas sobre aquilo que eu tava fazendo. Então, a primeira coisa é leitura, cara. Eu leio todo santo dia. Eu posso não fazer alguma coisa algum dia, mas leitura eu leio todo santo dia. Todo santo dia eu vou ler pelo menos aí uns 20, 30 minutos, todo santo dia. Isso é uma coisa sagrada para mim. E às vezes eu leio em períodos diferentes. Assim, estipule um horário para você ler. Leitura vai mudar a sua vida com certeza. Segunda regra que eu adoto para minha vida, e é uma coisa que eu observo muito nas pessoas que eu quero fazer parceria, com os meus sócios, com os meus amigos, que é respeitar os horários. Respeitar horário é uma das coisas mais importantes que você pode fazer com você mesmo e com a outra pessoa. Se você não é uma pessoa que consegue marcar uma reunião e chegar naquele horário, como que eu posso confiar em você para ser teu sócio, para botar um dinheiro em você, para a gente ter alguma coisa em conjunto? Se numa simples reunião você não consegue chegar no horário. Ah, Christian, mas foi uma vez, um trânsito, teve um acidente e tudo mais. Uma coisa é uma exceção. Outra coisa é a regra. Tem gente que transforma o atraso na regra da vida. E não é assim. Tem gente que pensa assim, a reunião às 2 da tarde. O Waze fala que eu chego lá em meia hora. Então eu vou sair daqui com meia hora. Porque aí eu vou chegar em ponto na reunião. Se você pensa assim, você já está atrasado. Porque olha só, qualquer imprevisto que aconteça, já atrasou. Até você estacionar o carro, sair, chegar na reunião, ainda tem mais uns 5, 10, 15 minutos. Ou seja, você já está atrasado. Então assim, a mentalidade do atraso, ela fica dentro de você. E ela não só para as reuniões, para a vida como um todo. Aquele cara que eu peço um relatório, ele vai demorar para entregar. Imagina o cara numa entrevista de emprego que me chega atrasado. Não! Online às vezes. Online, o cara está em casa, de home office. Né? Ou seja, claro, pode ter tido um bom motivo, tal, mas já é uma pulga que eu vou ficar atrás da orelha. Na segunda reunião, se chegar atrasado, tá fora. Porque o atraso, o que passa de mensagem, né? Passa de mensagem o seguinte, eu não respeito o seu tempo. Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Assim que os japoneses falam. Eu considero isso demais, então atraso para mim é uma coisa que não tem, é uma regra na minha vida. Terceira coisa que mudou minha vida para sempre é começar toda semana com um bom planejamento. Quem já leu Tríade do Tempo, quem já ouviu falando sobre planejar, sabe que o planejamento semanal é um dos planejamentos mais eficientes que a gente tem. Todo domingo, para mim, é sagrado. Às vezes eu não faço domingo, estou numa viagem, tal, às vezes eu faço sábado, no máximo, eu não gosto, mas no máximo segunda de manhã, eu planejo a minha semana. Eu vou escrever aquilo que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando eu sei o que eu vou fazer, fica muito mais fácil de eu priorizar, de eu entender, de eu colocar o que é importante na frente. Então eu não começo uma semana sem planejar. Agora, eu não fiz isso a vida inteira. Eu já tive momentos que eu fazia o que chegava.
a urgência, a correria, os gritos. E posso te dizer, a minha produtividade era muito menor. E sabe o que acontecia? Eu fazia coisas que muitas vezes nem eram tão importantes. Quando eu comecei a planejar minha semana, o importante se tornou meu foco, a minha prioridade, a maior parte do meu tempo. Então eu sempre vou planejar minha semana. Isso mudou minha vida pra caramba. Quarto princípio que eu adoto e que mudou minha vida muito também, que é entender o seguinte: eu não sou um cara motivado. Nossa, Christian, mas eu vejo você aí todo alegre, tal, todo motivado, tal. Uma boa definição de motivação, né, é o motivo para entrar em ação, né? E eu acho que às vezes você precisa simplesmente começar a fazer. É apenas começar, sabe? E às vezes o motivo não tá tão claro naquele momento, mas quando você começa, ele começa a te dar um gás e você começa a falar, putz, é isso que eu tô fazendo. E às vezes você descobre em função disso. Claro, se você sabe os seus motivos, se você sabe os seus porquês, fica muito mais fácil de você, obviamente, entrar nesse estado de motivação. Mas eu vou executar antes de estar motivado. Então às vezes eu acordei de bode, acordei naquele dia que eu tô mais cansado, naquele dia que eu não tô muito afim de fazer. O que eu começo a fazer? Fazer. Simples. Eu apenas começo. E começo com uma coisa pequena, uma coisa menor, não aquela atividade e tal. Ah, preciso fazer um relatório, pentelho. Putz, é pentelho. O que eu vou fazer? Eu vou às vezes só organizar as tabzinhas no Excel, ou às vezes eu só vou levantar os dados. Aí quando eu comecei a fazer, já comecei, quando eu vi, já estou fazendo. Então, eu faço antes de estar motivado. É uma regra que eu adoto na minha vida e que funciona pra caramba pra mim. Quinto princípio base para minha vida: eu preciso ver o longo prazo. O que eu estou fazendo hoje é simplesmente algo que vai me permitir construir o que eu quero amanhã. Se eu não estou conseguindo ver esse amanhã, sabe o que acontece? Não me dá tesão, não me dá aquele uau, quero fazer isso por causa daquilo. Eu preciso enxergar o longo prazo. O longo prazo me ajuda na minha cabeça a realmente visualizar com mais detalhes aquilo que eu estou desenvolvendo, aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou elaborando, e que não significa necessariamente que eu vou exatamente ter aquilo que eu estou vendo daqui a 2, 3, 4 anos, mas significa que o meu dia hoje faz toda a diferença para aquilo que eu quero chegar amanhã. E se no meio do caminho acontecer alguma coisa que mudou essa trajetória, beleza, porque a gente tem que aprender a curtir a jornada, não a chegada. Né? Quando eu olho para 2, 3, 4 anos lá na frente, aquele objetivo, aquela coisa que eu estou pensando, é a chegada. Mas a chegada ela acontece eventualmente, dentro de 2, 3, 4 anos. Agora, o que a gente tem que entender é que o dia a dia que faz eu chegar naquilo que eu quero é todo dia. É aquilo que acontece a todo momento. Então eu preciso aprender a curtir a jornada e não simplesmente a chegada. Então a chegada é importante para eu visualizar o que eu quero e para tornar o dia de hoje com mais sentido. Porque não é só gerenciar o tempo, é dar sentido para o tempo. E por isso que as pessoas não fazem, ou procrastinam, ou ficam ali rodando. Porque elas não estão vendo o longo prazo e o dia de hoje fica simplesmente um dia chato. Quando eu vejo que o dia de hoje é simplesmente um passo nessa minha jornada para aquilo que eu quero amanhã, dá muito mais sentido. Sexta regra, e essa eu adotei, e mudou minha vida de um jeito incrível. Eu vou dormir antes de tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque a gente, geralmente, quando tá ali na ansiedade, naquela correria, naquela desespero emocional, você toma uma decisão emocional. E posso te dizer, as decisões emocionais, com certeza, são as piores decisões que você já tomou na sua vida. Faz uma retrospectiva aí das suas últimas decisões ruins. Pode ter certeza que a maior parte dessas decisões eram decisões emocionais, que você tomou ali naquela emoção, no calor do momento. Se eu estou, por exemplo, vendo uma boa oportunidade, estou vendo um bom negócio, vi alguma coisa que eu olhei, o que eu quero fazer, o que eu vou desistir, o que eu vou perseguir, não importa o que seja a decisão, eu vou dormir sobre essa decisão. Se eu estou falando com a pessoa, por exemplo, eu pedir assim, me manda isso por escrito, por favor, para eu pensar. Me manda essa proposta para a gente para eu estar discutindo, para eu estar vendo com você. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou elaborar aquilo, eu vou olhar aquilo, eu vou dormir, eu vou dar um tempo, eu vou pensar sobre aqueles dados, vou analisar com mais racionalização e aí tomar a minha decisão final. Então eu nunca vou tomar uma decisão do dia para a noite, nunca. Então não adianta vir com aquela coisa do escassez para mim. Ah, é a última unidade. Então eu vou perder a última unidade, porque eu vou querer dormir antes de tomar a decisão se eu vou estar fazendo isso ou não. Não estou dizendo que eu vou demorar dias, estou dizendo que eu vou demorar uma noite, às vezes, só para simplesmente tirar a emoção e botar mais razão. Funciona pra caramba, experimenta. Sétima regra, eu não sou arroz de festa. Eu não vou nas festas que a maioria das pessoas vai. Não adianta. Eu recuso 9,5 a cada 10 convites que me fazem para um happy hour, para confraria, para jantar, para lalá, para casamento, então, nossa, esse sou eu, para negar. Agora, por que você não vai? Porque você é um cara antissocial? Não, simplesmente porque eu tenho mais coisas legais para fazer no meu tempo. Então,
eu entendo o seguinte, aquela coisa do social tal, ele acaba sendo tão desperdício, as pessoas começam a se condicionar para gostar da festinha. Eu tenho sócios hoje que são caras incríveis, que só ficam em festinha. Eu falo para ele, cara, se você parasse de ficar tanto em festa de um monte de gente que você já conhece, e você colocasse essa tua energia, esse teu talento, essa tua disposição em casa, sentado, produzindo para a empresa ia crescer muito mais. O que não significa que você não tem que fazer networking, você tem que fazer networking, eu faço networking. Então sim, vou em um ou outro jantar, em uma outra coisa que me convido, conecto com pessoas, e depois, eu não preciso estar na festinha para conectar com elas de novo. Eu posso pegar o contato, eu posso marcar um Zoom, eu posso marcar um café, eu posso me conectar com a pessoa de um jeito mais focado, de um jeito mais centrado, e não simplesmente em festinhas onde às vezes eu só vou gastar meu tempo, comer porcaria e beber o que não deve. Então assim, eu sou um cara muito centrado nisso, e não tem nada a ver com gostar ou não gostar de social, tem a ver com respeitar o meu tempo. Então o meu tempo é o meu templo, o meu tempo ele é sagrado para mim, e ele custa muito caro para eu desperdiçar. Então sim, eu vou recusar 9,5 a cada 10 convites, mas naquele meio que eu vou, é porque eu estou querendo me conectar com alguém, é porque tem alguma coisa interessante, é porque tem alguma coisa que eu vou estar absorvendo ali daquelas pessoas, e isso pode gerar sim alguma coisa lá na frente. Então eu vou nesses que são realmente interessantes e com que realmente tem gente ali para me conectar. Agora, se eu for na confraria dos meus amigos, que eu já conheço todos, toda sexta-feira, cara, eu não vou. Mas eu posso ir sim numa sexta-feira do mês. E aí eu apareço lá, dou um abraço neles, tal, etc. E assim é a vida. Então, decida onde você vai colocar seu tempo. E o seu tempo vai decidir onde você vai colocar o seu futuro. 8ª regra: objetividade. Ser direto e prático. Porque o mundo tá cheio de gente prolixa. Gente do céu, se a pessoa não consegue pegar o seu pensamento e sintetizar numa frase, num parágrafo, em 30 segundos de conversa, e ele precisa explicar o que uma pessoa que tem esse poder de síntese em 30 segundos, o cara tem que explicar em 15 minutos, ninguém tem paciência para você. Desculpa, o mundo hoje ele é um mundo mais rápido, ele é um mundo mais direto. Então eu adoto ser prático e direto. Eu não vou ficar te enrolando. Eu não vou ficar dizendo, ai, que legal, tal, não sei o quê. Fazer, sabe, aquela conversinha introdutória de 15 minutos para a gente entrar na conversa. Não. Reunião para mim não é aquela coisa de 1 hora. Reunião de 1 hora, o padrão já está errado. Na maioria dos casos, né? Claro que tudo tem exceção. Mas para mim, por exemplo, uma reunião de 15, 20 minutos, a gente já resolve 80% da maioria dos assuntos que a gente tem que resolver. Se a pessoa for direta, objetiva, não for prolixa. Se eu quero me conectar com a pessoa, saber como ela tá, falar das férias, falar não sei o quê, eu marco um café. Ou a gente vai lá na empresa, ali no happy hour, ali no almoço com os colegas, e aí vai lá, beleza, conversa e tal. Agora, numa reunião ou num papo que eu tô ali para ver alguma coisa objetiva, eu ficar contando como é que foi as minhas férias de não sei aonde, que eu fiz, que eu não fiz, não é o lugar ideal. Então assim, claro, 2, 3, 5 minutinhos de introduções, ok, mas gente, passou disso, esquece. E ser objetivo, pensa nos teus pensamentos, o que eu posso sintetizar para falar para as pessoas. Objetividade é uma coisa em falta hoje, e quando você consegue ser objetivo, quando você consegue ser direto, gente, você consegue economizar tempo, ser produtivo e economizar o tempo das pessoas que estão te ouvindo também. O meu conteúdo, né, para quem é meu aluno aí de algum curso nosso, ele sabe que o que eu falo às vezes em 2 horas é o que muita gente vai falar em 4, 6, 8 horas, porque vai ficar dando 3, 4 exemplos, vai refrasear aquilo que já falou. Eu vou falar uma vez, vou dar um exemplo para contextualizar e vou seguir. E se você não entender, eu vou voltar, vou dar um outro exemplo até aquilo ficar claro. Porque eu não quero perder o seu tempo. Ficar enrolando ali para aumentar o volume de horas e só ficar lustrando o ego de quem fala, não é o meu caso. Então, eu sou objetivo e adoro as pessoas que são objetivas também. 9º princípio é a regra dos 3. O que é a regra dos 3? Eu dou para qualquer coisa na minha vida 3 oportunidades. Então imagina o seguinte, fui num restaurante que eu tava a fim de conhecer, o restaurante horroroso, foi péssimo, mas eu falei, cara, mas esse restaurante foi tão bem recomendado e tal, eu vou tentar uma segunda vez. É porque a primeira nem conta, né? A primeira vez fui lá, não gostei e tal, entendi, vou numa segunda vez, quem sabe não melhorou ali, melhorou tal, vou dar mais uma chance para aquele negócio. Depois de uma terceira vez, eu não dou mais chance para aquilo, mas nem a pau. Né? Então assim, às vezes até computador, alguma coisa, não é porque uma vez falhou, né, ou uma segunda vez falhou, que aquilo vai falhar para sempre. Agora,
O erro é ficar 4, 5, 6 vezes fazendo isso. Eu uso essa regra com pessoas. Né? Quando eu tenho, por exemplo, alguém no meu time, alguma pessoa que fez uma falha, é a primeira vez. Eu vou lá, vou dar um feedback, vou conversar com a pessoa. Falhou uma segunda vez, eu vou chegar para a pessoa, vou explicar, vou falar com ela, vou assim, beleza. Isso aqui é o que você deve fazer e eu tô aqui para te treinar, para te ajudar. Falhou a terceira vez, não vai ter quarta. Simples. Então a regra dos 3. Porque a gente tem sempre que dar uma oportunidade a mais para a pessoa na vida. Mas na terceira pisada, acabou. Não vai ter a quarta. Então pensa nisso. E meu 10º princípio é o seguinte. Nada vai estar ruim o tempo todo e nada vai estar muito bom o tempo todo. A vida, ela não são esses extremos. A vida é o meio do caminho. A vida é aquele momento que você fala, tá meio, talvez até morno para alguns. Mas quando você tá naquele momento de excitação máxima, putz, dando certo, tudo acontecendo, tal, não sei o quê, esse momento não vai durar para sempre. Talvez ele dure uma semana, um mês, 2, 3 anos, e talvez passado esse período, talvez você tenha uma queda muito grande logo na frente. Então 2 certezas você pode ter. Primeiro, o melhor momento ele não vai durar para sempre, e nem o pior momento vai durar para sempre. Então se você está me assistindo aqui e fala assim, puxa, eu tô num momento péssimo na minha vida, fica tranquilo, ele vai passar. E quando passar, talvez você sente no momento da média, ali naquele momento onde você está entre o máximo e o pior momento, sabe? E você está vivendo, e aproveita a vida nesse intermediário, porque é aí que a vida acontece. Agora fala assim, não, a minha vida tá sempre no pico. Se você tá sempre no pico, é perigoso, porque quando você cai, talvez você não consiga mais subir. Entender que a vida tem os seus altos e baixos faz parte do contexto. Então, quando às vezes eu tô com um problema, eu falo assim, perfeito. Esse problema tá me ensinando alguma coisa e ele já vai passar. Quando eu tô com alguma coisa que tá muito boa, eu falo assim, poxa, que bom, deixa eu aproveitar, porque isso também vai passar. Bem, pensadores, são esses os princípios que eu adotei na minha vida e que funcionam pra caramba e que me ajudam a ter resultados naquilo que eu quero. Espero que o outro seja útil pra vocês, que vocês possam adotar também. E eu queria te pedir um negócio. Qual o princípio que você tem na sua vida? Você fala assim, poxa, Christian, tem um princípio que faz isso e dá certo pra mim. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vai ser interessante ouvir um pouquinho das opiniões de vocês sobre isso. Então é isso aí, que a força esteja com vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Não deixa de likear se gostou desse vídeo. Se não assinou ainda, assina o canal e deixa aqui o seu princípio que eu quero ler também. Até o próximo.